sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos mais uma aula de redação e nós vamos dar continuidade ao conteúdo de relato de viagem. Vocês lembram que é um relato de viagem? Então, hoje nós vamos ler e interpretar um texto. O título do texto é Em Busca do Magic Bus, certo? Então, peguem o livro na página 208, porque nós vamos começar. Antes de começar a ler, a viagem relatada no texto que você vai ler agora se originou a partir do filme Na Natureza Selvagem, 2008, que traz a história de Christopher McCandless, um jovem recém-formado que em 1990 decidiu viajar sem rumo pelos Estados Unidos em busca da liberdade. Nesse texto, o fotógrafo William Barros relata os detalhes da sua viagem ao Alasca, uma aventura inspirada no filme Em Busca do Magic Bus. Desde que assistimos ao filme Na Natureza Selvagem, em 2008, tínhamos o sonho de um dia ir até o Magic Bus. Não sabíamos quando nem como, mas o porquê era definitivo. A história de Christopher McCandless mudou a nossa existência, nossa forma de pensar, de encarar a vida. E queríamos estar onde ele um dia esteve, ver o ônibus com os nossos próprios olhos e compartilhar um pouco mais da experiência vivida por Christopher. Líamos relatos de algumas pessoas que já tinham ido até lá, mas para nós ainda parecia um sonho distante. Até que, em 2012, 4 anos depois, surgiu a oportunidade. Estávamos em Nova York, fazendo um intercâmbio de trabalho de férias, e entramos em contato com um brasileiro que havia ido até o ônibus no verão. E ele nos passou alguns contatos. Depois de algumas tentativas, finalmente conseguimos um pessoal que trabalhava com turismo no Alasca e que nos levaria até lá. Nosso tempo estava curto. Começamos as negociações em meados de fevereiro e nosso voo de volta ao Brasil já estava marcado. Com muito custo, conseguimos conciliar as datas. E com um baita patrocínio do nosso país, fechamos tudo. Nossa aventura ia mesmo acontecer. Mas claro que tinha que ter uma pontinha dramática. No dia 2 de março, 3 dias antes da nossa ida e já com as passagens compradas, recebemos um e-mail do guia falando que tinha havido um imprevisto e que ele não poderia fazer nossa viagem na data combinada, mas só na semana seguinte. Coração na boca, na semana seguinte já estaríamos de volta ao Brasil. Respondemos ao e-mail implorando uma solução e parece que fomos bem convincentes, porque a esposa do cara nos assegurou que eles iam fazer nossa viagem acontecer. Saímos de Nova York no dia 4 de março, porém nosso voo para o Alasca partia de Boston, que fica a aproximadamente 350 quilômetros de Nova York. Subimos de carro até lá. Aproveitamos para pegar bastante roupa de frio com uma tia querida que mora perto de Boston. E depois de passarmos um pequeno estresse para conseguir embarcar para Salt Lake City, chegamos a Anchorage às 2 da manhã, após longas horas de voo. Assim que desembarcamos em Anchorage, alugamos um carro, estacionamos no próprio aeroporto para cochilar 3 horas antes de pegar a estrada até Hilly, na esperança de o teto do estacionamento amenizar o frio de 14 graus. Mal tínhamos ideia do que ainda estava por vir. Saíamos de Anchorage às 5 da manhã, rezando para que não houvesse muita neve na estrada, porque o guia estaria nos aguardando às 9.
e tínhamos 400 quilômetros de Anchorage até Hilly para percorrer. As paisagens sensacionais ao longo do caminho renderam boas fotos. E finalmente avistamos a placa de Stampede Road, a estrada onde o Magic Bus foi abandonado e que fora desativada há muitos anos. Atualmente ainda existem uns 3 quilômetros da estrada e o ônibus estava a 40 quilômetros da nossa posição. Coração já estava parando de emoção e talvez de frio também. Em Hillary, os termômetros estavam marcando 34 graus. Chegamos no horário combinado. Conseguimos percorrer os 400 quilômetros em exatamente 4 horas, graças às excelentes condições da estrada que nos permitia, em determinados trechos, atingir até 190 km por hora sem riscos. Logo que chegamos, conhecemos a Joanne, que era quem cuidava de tudo, e o Ray, que nos levaria até o ônibus. De cara ela nos perguntou: "Vocês têm mais roupas, né?" Na verdade, estávamos vestindo tudo que tínhamos de mais quente. Vocês vão congelar. Equipados e prontos para sair. Estávamos prontos e partimos para a maior aventura das nossas vidas. 3h30 pilotando uma motoneve no meio de uma floresta congelada até o ônibus, no frio de 34 graus negativos. Passeando no Magic Bus pelo Alasca. Até que fizemos uma curva e quando já estávamos achando que não íamos conseguir encontrar o ônibus mais, lá estava ele, o Magic Bus. Aquela visão era surreal. Assim que eu vi, já comecei a chorar. Foi uma emoção arrebatadora. Ficamos olhando para ele um tempão. Não cabia em mim. Era como se pudéssemos sentir o Christopher ali dentro com a gente. E o ônibus estava exatamente como no filme e nas fotos. Ficamos umas 2 horas admirando, sonhando acordados, tirando fotos, até nossas câmeras parar de funcionar por conta do frio imenso. A emoção daquele momento foi inesquecível. Ainda não acreditamos que estivemos lá. Voltamos para o Brasil, mais uma vez transformados. Conseguiram entender bem o relato de viagem? Agora vamos fazer as questões de desvendando os segredos do texto. Primeira questão: quem escreveu esse relato? Quem escreveu o relato foi o fotógrafo brasileiro Willy Barros. Segunda questão: onde este relato foi publicado? Este relato foi publicado no site Ei Mãe, Tô Vivo, um site sobre relatos de experiência de viagem. Quarta questão: a história de Christopher M.C. Candles mudou a forma de pensar e de existir do autor desse texto, porque ele deixou sua vida bem-sucedida para repensar a sua experiência, desapegando de tudo e indo contra as convenções sociais. Para você, valeria a pena ir tão longe e se arriscar tanto para viver uma experiência semelhante? Então, essa questão é uma questão pessoal. Você irá colocar a resposta de acordo com o que você pensa. Terceira questão: por que o narrador queria ir ao Magic Bus? Porque ele queria compartilhar um pouco da experiência vivida por Christopher M.C. Candles. Quinta questão: como surgiu a oportunidade para o autor ir ao Magic Bus? A oportunidade surgiu quando ele estava nos Estados Unidos fazendo um intercâmbio de trabalho de férias. Sexta questão: com um baita patrocínio dos nossos países, fechamos tudo. Nossa aventura ia mesmo acontecer. O que o autor quis dizer com o termo destacado?
Ele quis dizer que a viagem só foi possível devido ao apoio financeiro dos países. Sétima questão. Como o próprio nome sugere, os relatos de viagem relatam fatos reais vividos por uma pessoa em uma viagem. Esses textos contam com os elementos principais de uma narrativa: personagens, sequência de fatos, lugar, espaço, tempo. O narrador, no caso de quem relata a viagem, é protagonista. Pensando nisso, responda as questões a seguir. Letra A. Como identificamos no texto o narrador? Podemos identificar o narrador por meio das flexões verbais em primeira pessoa. Letra B. De acordo com a identificação do narrador, é correto pensar que ele realizou a viagem sozinho? Não. Como os verbos estão empregados na primeira pessoa do plural, percebemos que ele viajou com mais alguém. Vocês conseguiram perceber no texto os elementos principais de um relato de viagem? Agora vocês deverão fazer a atividade das páginas 121 e 122. É uma proposta de produção textual, em que vocês deverão fazer no caderno. Em uma outra oportunidade, nós iremos discutir e corrigir. Combinado? Então, até a próxima aula e tchau, tchau!